Dentro da nossa proposta, das nossas entrevistas no canal do YouTube, que nós chamamos informalmente de conversa, bate-papo de boteco, por que isso? Porque Belo Horizonte não tem mar, sempre digo, mas tem bar. São em torno de 14 mil, que se você visitar um por dia, vai levar 20 anos. Um amigo meu falou, visite 2 por dia e vai levar apenas 20 anos. Sim, legal a ideia, mas dá cirrose. Então, a ideia nossa aqui é como dois amigos, que somos amigos já há muitos anos, eu tenho a felicidade de ser amigo do Renato, e conversando informalmente, e você é o terceiro que está aqui sentado com a gente, tá bom? Vem para cá, senta aqui com a gente. E nós vamos falar de coisas bastante interessantes. Então, eu estou aqui com um grande amigo, um grande advogado, Dr. Renato Assis. Ele atua na área de direito médico já há muitos anos. E nós vamos falar hoje sobre resoluções de conselhos e coisas dessa natureza, que é muito interessante para você, porque tem a ver com a questão da propaganda, da publicidade na área da saúde, de médicos, dentistas, de fisioterapeutas e de todos os profissionais de saúde. Mas nós vamos falar daquela sutileza que às vezes você não vê quando lê a resolução. E mais ainda, o Renato, ele tem uma coluna no estado de Minas. Qual o período da Xana? Bom, deveria ser semanal, né? Deveria ser semanal. Olha, falo para vocês, é um show. Já falei com o Renato, inclusive, para tentar ampliar isso pelo Brasil afora, escrever um livro, sabe, com esses artigos, porque realmente são fantásticos. E ele escreveu recentemente um artigo exatamente sobre esse tema, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Renato, amigo, eu atuo na área de gestão de mercado para consultórios clínicos há 28 anos, e você há 16 nessa área. E eu até notei aqui uma coisa interessante que eu li no artigo que você publicou recentemente, que eu fiquei encantado, que foi o seguinte: o Conselho Federal de Medicina, ele fez então uma atualização, uma resolução nova, que o Renato vai falar mais sobre isso, é claro, atualizando a publicidade na área médica para o século XXI, vamos assim dizer. Mas eu achei muito interessante, que olha bem aqui, até anotei isso aqui para não esquecer. O Facebook foi criado em 2004, tudo bem? O Instagram em 2010, o TikTok em 2016, o Facebook ele já está começando a entrar em declínio, e agora que veio a regulamentação, ou seja, nós estamos falando aqui praticamente 20 anos depois de ser criado o Facebook. Renato, me fala aqui, amigo, por que essa demora em regulamentar o uso da publicidade nas redes sociais de uma forma tal que essa regulamentação ela já pode nascer, na minha percepção, até mesmo defasada, já que o mundo tecnológico é muito rápido? Bom, Roberto, de fato houve um atraso muito grande, mas essa resolução mais recentemente publicada, ela foi uma atualização de regras que já existiam. Nós tivemos uma primeira resolução em 2011, já bem antiga, que também já chegou atrasada. Uma pequena atualização em 2015, através de outra resolução, para abordar o fenômeno das redes sociais, que também veio com certo atraso. E agora essa de 2023, que de fato colocou a publicidade médica no século XXI. Ela abraçou de fato essa realidade de redes sociais, de uma comunicação digital mais rápida e mais dinâmica. Mas a grande inovação disruptiva dessa nova resolução foi quebrar alguns paradigmas antigos que, ao meu ver, o Conselho Federal de Medicina insistia em tentar manter vigente perante os médicos. Então, a grande novidade dessa resolução foi quebrar esses paradigmas e trazer a publicidade para esse contexto atual. Quer dizer, foi uma quebra de paradigma? Sim, sim. No sentido de que a sociedade tem sua própria dinâmica, na verdade. O mundo está aí, tem sua própria dinâmica e ele vai avançando. E a legislação e a regulamentação tem que vir acompanhando, né? Senão vai chegar um momento que nós vamos ter aí como, não vamos falar disso aqui, mas como a CLT, que não tem nada a ver com o mundo de hoje, né? Ou seja, regulamenta o mundo do passado, que não tem nada a ver com o presente, né? Isso foi uma atuação, de certa forma, reativa por conta do Conselho Federal de Medicina, porque, na verdade, os médicos já usavam as redes sociais dentro desses critérios da atualização. Então, na verdade, essa atualização só adequou as regras à realidade vigente, porque os médicos já usavam as redes sociais com mais liberdade. Isso aí, para mim, é como se o cachorro correndo atrás da roda
sendo que nunca alcança, porque na hora que sai a resolução, né, como está saindo agora, tecnologias novas já estão surgindo, dali a pouco vai ter que vir fazer novos ajustes. Ou seja, é uma coisa extremamente dinâmica e tem que ser feito, evidentemente, no momento certo, porque senão já nasce morto, né? É verdade. Agora, segundo essa nova resolução, eu achei muito interessante, né, que no artigo do Renato, né, é cheio de sutileza, ele tem assim, um humor refinado. Você precisa ler para você ver que coisa fantástica. Eu adoro ler esses artigos quando chega. Quando você me manda o link do seu artigo, para tudo, vou ler. Porque é sempre muito informativo, muito inteligente e com uma sutileza que eu adoro, né? E ali, naquele artigo, eu até anotei aqui para não esquecer, você fala, né, que lá nessa resolução nova, né, que ela tem um número, né, Renato? O número dela é 2336/2023, que agora tem que sair lá a expressão médico. Como eu atuo na área de gestão de mercado, para profissionais de saúde já há muitos anos, eu entendo que isso aí foi algo muito inteligente feito pelo Conselho, no sentido de posicionar o médico como sendo o verdadeiro detentor para desenvolver com mais capacitação esses procedimentos. Por quê? Não quero aqui entrar no mérito, não é o assunto aqui da nossa conversa, mas nós temos hoje algumas áreas de conflito, por exemplo, onde você tem atuação na face do médico, do dentista, do biomédico, do farmacêutico, e vai por aí afora. Então, na hora que coloca lá a palavra médico, a impressão que eu tenho está falando o seguinte: olha, eu sou médico, então, e os outros? Os outros são não médicos. Nada de errado nisso, que é verdade. Mas é um ato em termos de posicionamento no mercado, de muita inteligência. Eu achei muito interessante isso foi colocado ali, que passa, se você não prestar atenção, às vezes até despercebido. O que você me fala disso, amigo? A minha visão é exatamente essa, Roberto. Foi uma visão de muita inteligência por parte do Conselho Federal de Medicina, e acredito que o intuito é justamente esse: posicionar os médicos como médicos, deixar mais claro para o paciente que está do outro lado quem é médico e quem não é. O problema é que as redes sociais, elas muitas vezes elas facilitam que alguns profissionais induzam o paciente a erro. E aqui eu também não entro no mérito de quem deve ou não deve atuar em cada área, fazer tal procedimento. Não é a nossa questão aqui. Não é isso. Não vamos entrar nessa seara, não, que ela é bastante espiosa. A questão é que o paciente, em regra, ele não sabe escolher. Hoje nós temos um hábito dos pacientes de escolher através do Instagram. E como que você escolhe um médico, escolhe um dentista, um fisioterapeuta através do Instagram? Bom, você poderia escolher através de informação. Um dos conceitos do marketing médico, da publicidade médica, é o viés informativo. Então ele tem que ser informativo. Mas a questão é que a população nossa, ela interpreta isso de outra forma, né? Então muitos médicos usam, por exemplo, algo que foi aprovado, que é o antes e depois. Muitos pacientes eles vão nesse conceito. Vê uma foto bonita do antes e depois, ele já pensa: olha, eu estou assim, quero ficar daquele jeito. E acaba não olhando se é médico, se não é. E acaba não entendendo também os riscos, as expectativas daquele procedimento. Então, eu acredito que essa visão do Conselho Federal foi muito inteligente e resolve um dos pontos, né? Se todos os médicos começam a se posicionar como médico, fica mais claro quem é médico e quem não é. É porque dentro vamos dizer assim, das regras do posicionamento no mercado, né, para quem não conhece, posicionamento no mercado, posicionamento no mercado é o que define o sucesso de um profissional. Qual profissional? Qualquer profissional, tá bom? Então, tudo em função do posicionamento. Então, quando o Conselho Federal de Medicina colocou lá médicos, ele está admitindo a existência do não médicos sem citar. Eu achei isso, em termos mercadológicos, muito inteligente. E é uma saia justa para os outros, tá bom? Então, os outros vão ter que pensar isso aí. Porque quando você tem um ato inteligente de um lado, é muito importante que se busque um ato inteligente também do outro lado, não é verdade? Muito legal que você colocou aí, Renato. Agora, como você falou, eu até tinha que conversar com você sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas vamos lá, vamos emendar. Como você falou em antes e depois, né, porque o que acontece? Até então, não se pode mostrar um caso antes e depois. A partir de agora pode.
Mas eu queria perguntar para você o seguinte, tem aquela questão na medicina, que a medicina é uma atividade meio, uma atividade fim, isso mesmo? Sim. Que eu já vi muitas palestras suas, fantásticas, né? Aprendi muito com o Renato nas palestras dele, né? Porque procedimentos estéticos, envolvendo beleza e tudo, a medicina atua como atividade meio, não atividade fim. Agora, a partir do momento que eu ponho depois, eu estou partindo do pressuposto que o fim é aquele. Mas cada organismo reage de um jeito, e de repente o fim pode não ser aquele. E aí, o que poderia acontecer isso? Porque existe uma questão interessante, que é a questão médica e a regulamentação médica. Isso é muito importante, e nós estamos falando aqui disso. Mas existem as leis e existe a regulamentação das plataformas. Então, o que acontece? Se não houver convergência da regulamentação, das leis e da regulamentação das plataformas, as decisões do Conselho não vão valer de nada, porque a plataforma não aprova, mesmo que o Conselho tenha aprovado. A Justiça, às vezes por questão do que está na lei ou por jurisprudência, também não aceita. Aí como é que fica esse conflito? Me fala um pouquinho sobre isso, entre a questão do antes e depois e dessa, de repente, divergência de postura de cada segmento desse que é importante. Certo. Vamos lá. Primeiro, sobre esse conflito, eu acho interessante até voltar um pouquinho para a turma de casa conseguir entender o contexto desse conflito. Vamos lá, é isso que eu gosto de você. Você sempre contextualiza tudo, lá, né? Existe algo ligado aí a dois grandes fenômenos da nossa atualidade. O primeiro das redes sociais, né? E o segundo fenômeno muito interessante é do culto à beleza. Quando a gente fala de antes e depois, dificilmente você vai ver um antes e depois de uma cirurgia cardíaca. Né? Você já está induzindo o entendimento de fotos de antes e depois. A rede social, que ainda é a maior do mundo, embora em declínio, é o Facebook. Mas a mais usada no Brasil pelos médicos que atuam sobretudo na estética é o Instagram. Por quê? Porque é uma rede visual, né? Ela é estritamente visual. O antes e depois geralmente está lá, né? O último censo da SBCP, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrou que é a rede mais utilizada no marketing médico, acredito por mais de 60% dos cirurgiões plásticos do Brasil. Que é qual? O Instagram. O Instagram, certo? Concordo. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Hoje nós temos o Brasil é um país que tem 389 escolas médicas. Nós tivemos políticas públicas no passado que expandiram, eles tentaram resolver o problema, né? 389 hoje em funcionamento. Isso, hoje. Na verdade, no meio desse ano, eu posso estar desatualizado em relação a uma ou outra, eu acredito que não, mas até o meio do ano, junho ali, eram 389. Nós temos mais escolas médicas do que Estados Unidos e China juntos, né? Estão abrindo novos. Estamos abrindo novos aqui, enquanto neles nós tivemos moratórias para um recuo, para fechamento de escolas. Aqui nós tivemos uma moratória 5 anos atrás, justamente para paralisar a abertura de novos cursos. Ela terminou no início do ano, e com isso, além das 389 escolas, nós já tínhamos 205 ou 225 esperando autorização de funcionamento. E pelo que eu vi ontem ou anteontem foram autorizadas, creio que 95, 98 novos cursos. Quer dizer, nós temos então 389, foram autorizadas quase 100 e tem mais algumas aí que vai bater lá na casa de 200 e tanto para ser autorizado. Isso. Nós estamos falando então que nós vamos ter em torno de 500 a 600 escolas. Exato. Isso, de medicina. As que já existem geram hoje 42 mil novos médicos por ano. Por ano, sim. Vamos dobrar essa capacidade, então? Provavelmente. Nos últimos 5 anos, nós dobraremos e seremos o país com o maior número de médicos no mundo, né? Essas políticas de expansão e de criação de escolas médicas, ela veio para tentar resolver o problema da falta de médicos em algumas regiões. Porque a falta de médicos, na verdade, ela não é em todo o Brasil. Nós estamos numa média de 2,25 médicos, salvo engano, para cada 1.000 habitantes. É uma média abaixo do recomendado, mas não é uma média horrível, né? Nós estamos melhores do que muitos países que não têm os problemas de saúde que nós temos. A questão é que 50% desses médicos estão só em 3 das 27 unidades federativas. Conclusão, a média ela é nacional, mas não está considerando regiões específicas. Exato. Então nós temos falta de médicos em 24 unidades da federação e excesso de concorrência em 3, que são os principais aqui do Sudeste, Minas, Rio e São Paulo. Muitos desses médicos são mal formados, porque nós temos então aqui um excesso de oferta na nossa, vamos dizer, região aqui do Centro-Oeste, mas em 24
Você falou 24 estados da federação, 24 nós temos cidades. abaixo. Isso, abaixo da média. Isso não quer dizer também que nas grandes capitais não existe Sim, essa claro. concorrência. A maior parte desses profissionais converge para a área da estética, que é o que vende mais, que é o que rentabiliza mais É hoje. também o que dá mais lucro por hora, né? Isso. E, na verdade, eles acabam fazendo essa publicidade nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Então, nós temos esse encontro de dois fenômenos, né? Que é a questão das redes sociais e a questão do culto à beleza. Nós somos o segundo mercado da beleza no mundo, atrás só dos Estados Unidos, com números muito Mas que próximos. anda assim, tipo Alan Prost e Ayrton Senna, né? Exatamente. Tipo, juntinho ali, ó, passando na frente, o outro fica Exato. pra trás e tal. Exato. Então, assim, isso vai para o Instagram. Essa regulamentação, ela autorizou o antes e depois. Aqui eu já entro na questão do Sim. antes e depois. Só que, na verdade, muitos já usavam, né? Então, ela só se atualizou para uma realidade que é É inegável. aquilo que eu falei que a gente conversou aqui antes, porque a sociedade tem o seu ritmo e a legislação vem tentando Exato. parar isso. Exato. A legislação ela é reativa, né? Ela vem tentando adequar isso. E existe um grande conflito, porque o Conselho Ético de Medicina, ele proibiu antes e depois, né? Agora ele autoriza. Tem um ponto interessante, ele autorizou para daqui a 6 meses. Essa resolução, ela entra em vigor daqui a mais... Quer dizer que nós estamos agora, né, só para ficar registrado aí, nós estamos no início de outubro de 2023. Isso quer dizer que nesse momento ela não se aplica. Não. Tá. Ela Então ela vai se aplicar o quê? O ano que vem? ano que vem. Ele é 180 dias após a publicação, que, se não me engano, foi dia 13 de setembro, né? Então, embora o Conselho Federal de Medicina autorize, com as 7 condicionantes, que eu vou falar delas um pouco, a justiça ela já tem uma abordagem diferente. E é isso que os médicos não enxergam. Então, os médicos, eles... Então, amigo, só para eu entender, eu, por exemplo, sou médico, eu posso estar dentro da resolução, mas de repente, em frente à justiça, tem uma interpretação diferente. Exatamente. Aquela resolução vai ter que me ajudar, porque se ela também tivesse contra mim, eu teria a justiça contra mim, a resolução contra mim, então nós teríamos 2 problemas convergentes. Mas, se a resolução me apoia e a lei não, e aí vale o quê? Depende. Se você tiver um julgamento ético, vale a resolução do Conselho Federal de Medicina. Agora, quando chega na justiça, esse é o ponto que eu tento mostrar para todos os médicos, né? Não adianta seguir a resolução. A preocupação da maior parte dos médicos, principalmente quando eu toco nesse assunto da publicidade médica, a preocupação é o Conselho Federal de Medicina. O médico me pergunta, eu posso fazer isso? Eu vou ter algum problema ético? Mas a minha maior preocupação é o efeito que essas estratégias de publicidade causam no paciente. E é aí que entra a justiça. Justiça é porque vamos dizer, o paciente lá ele não está feliz, ele vai lá e faz uma denúncia, aí entra a justiça. E aí vai para aquilo, então, sai na mídia, e o posicionamento do médico vai lá para baixo, quer ele esteja certo ou não. Porque a partir do momento que você sai numa parte policial, a partir do momento que você sai na mídia, acabou. Esse reflexo na imagem do médico, ele é até um reflexo colateral, mas o principal efeito é o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza hoje o antes e depois? Sim, para daqui a 180 dias, mas vamos lá, ele autoriza. Ele traz alguns condicionantes. A publicidade ela tem que atender ao critério informativo, educativo do paciente. Entendi. Então eu poderia colocar a imagem do antes, a imagem do depois, trazendo várias explicações, falando dos riscos do procedimento, falando das expectativas de resultado reais. Falando que aquele caso ali é um caso específico, não quer dizer que outros casos vão espelhar aquilo. Exato, exato. Teria que ter tudo isso. Quando não tem, qual o efeito que esse antes e depois, e aqui eu não me limito ao antes e depois somente, todas as estratégias de marketing, de publicidade e propaganda, qual o efeito que causa no paciente? Quando causa um efeito que induz ao entendimento de um resultado certo, e a maioria deles induz, a justiça interpreta como uma garantia de resultado. E esse é o problema. Nesse contexto, o médico sempre vai ser condenado, quando ele, de fato, promete um resultado incerto através da publicidade. Mesmo que ele esteja seguindo a resolução. E aí vem outra questão, né? Não adianta também eu estar, vamos dizer assim, amparado pela lei, que é fundamental, mesmo que a lei esteja defasada, não importa, que é a lei, pela resolução, que pode estar atualizada, não, mas se a plataforma, de repente, eu não passo no crivo da plataforma, que tem lá a regulamentação dela. Renato, no meu caso, eu trabalho propondo, né? Qual é que é a minha proposta de valor profissional de saúde? E eu entrego, você sabe disso, você já fez meu curso, né? Mais tempo
mais dinheiro, mais qualidade de vida. Essa é a minha proposta de valor. Você sabe que essa proposta de valor não passa no crivo do Instagram? Porque eles consideram que isso não é possível. E com detalhe, eu não tenho com quem conversar e explicar, eles simplesmente vetam. Não tem. Então, lá, o meu conselho, que é o Conselho Regional de Administração, ele fala comigo, pode fazer isso porque estou parado pela ciência, aliás, baseado em Peter Drucker, que é um gênio da humanidade, tá bom? Então, eu estou baseado no gênio da humanidade. Aí eu faço aquilo lá, que é o que eu entrego. Mas o Instagram e o Facebook falam, não, isso aqui é impossível, ele vê até acabou, então não tem como fazer. Exato, são conflitos aí que o profissional tem que aprender a conviver com eles. Eu apresentei um caso interessante, eu fiz uma palestra na USP 2 semanas atrás, ou 3, não tenho certeza, no Congresso de Medicina Legal. E eu falava exatamente dos impactos da publicidade médica na responsabilidade civil do médico. O médico, ele trabalha seguindo alguns conceitos que são tradicionais da responsabilidade médica. Ele responde em caso de erro, né, em caso de culpa, negligência, imprudência ou perícia. Isso está na cabeça de todos os médicos. Então, o que ele pensa? Se o resultado não for esperado para o paciente, ou até for um resultado ruim, às vezes fatal, mas não causado por um erro da minha parte, eu estou livre. É o que o médico pensa. E Na verdade, não é assim. Vale o que está na cabeça do cliente, do paciente? Também não vale exatamente o que está na cabeça, mas vale, na verdade, o que eles precisam entender é que o que é feito na publicidade ecoa nos tribunais. Na verdade, isso altera essas regras tradicionais. Eu apresentei um caso lá na USP que os médicos ficaram assim, basbacados. Quando eu falei inicialmente, todo mundo pensou, poxa, quem é esse advogado? O problema não foi o advogado. Eu apresentei um caso em que um médico foi condenado por um mau resultado na cirurgia que ele não participou. Ué, Outro médico... Aí eu acho que todo mundo ficou curioso. Eu também me explico isso. Mas vamos lá. Um médico operou e a condenação pelo mau resultado foi contra esse médico e contra um segundo médico. Sei. Isso, do ponto de vista do direito médico, é uma condenação bizarra. Mas quando nós analisamos do ponto de vista do direito do consumidor, e hoje a justiça enxerga os pacientes como consumidores, os médicos como fornecedores. Faz muito sentido, por quê? Por conta da publicidade que foi feita. Entendi. O anúncio que foi feito da clínica, foi feito uma promessa. Ele falava o seguinte, olha, paciente, você faz a cirurgia conosco e o resultado, a cirurgia ela é feita por esses 2 profissionais e eles te garantem um bom resultado. Então a publicidade envolvia os 2. Ele avalizou. Na verdade, prometia a participação dos 2 e ele não participou. Isso. No final ele não participou, mas ele foi vinculado pela promessa que foi feita nas redes sociais, que engloba... O negócio é de uma complexidade maior que a gente pensa. Exato. Agora tem um aqui, né? Vamos pôr um pouquinho aqui de pimenta nessa sopa. Amigo, tem uma outra questão aqui que está lá na resolução, também de forma muito sutil, né? Você dá uma sutileza, de uma elegância impressionante. Porque, de qualquer forma, nós estamos falando para públicos-alvos diferentes, com os interesses, às vezes, contraditórios. E nós temos que deixar mais claro aqui uma vez, nem eu nem o Renato estão tomando partido de nada não, tá bom? Nós só estamos puxando aqui temas para reflexão, porque a melhor companheira nesse momento é a prevenção, e a prevenção vem da reflexão sobre essas questões que nós estamos aqui conversando, não? Mas eu vi uma coisa muito interessante lá, que é o seguinte: na odontologia existe um movimento, porque hoje o dentista também atua na questão orofacial. E já nós vamos falar um pouquinho da questão das resoluções na odontologia, ok? Não estou aqui, como disse, criticando nem nada, só constatando. Mas os dentistas, um grupo significativo de dentistas, cada vez mais, eles partem do princípio que eles têm o direito de cobrar consulta. O mercado, em princípio, não cobra, mas existe um conflito aí de interesse, tipo assim, o dentista tem que cobrar consulta porque o meu também cobra. Na resolução aqui, do Conselho Federal de Medicina Nova, eu achei uma coisa muito interessante lá, porque o médico agora, além de cobrar consulta, que ele sempre fez isso como prática de mercado, porque tudo começou afinal com consulta clínica, né, que é a atividade do médico, modelo de negócio dele, ele agora pode divulgar o preço, quanto que ele cobra nessa consulta clínica. Isso quer dizer, vamos pegar aqui algo que não tem a ver com saúde e beleza, só para que a gente possa não ficar focado só nisso, já que isso interfere em tudo. Vamos supor que eu seja um cardiologista. Aí eu cobro 1.000.
Tá bom? Você cobra 500. Quem está nos vendo aqui, que é o cardiologista, eu supondo, como você vai fazer isso? Você cobra 200, aí tem outro que cobra 50. Ué, então pode cobrar até R$1, porque eles não estabeleceram quanto. Não é não? Sim. Porque é o que eu falo com os dentistas. O que adianta o conselho, né, Federal de Odontologia, falar, a partir de agora, todos os dentistas têm que cobrar consulta. Mas pergunta, quanto? Porque eu posso, se eu não estabeleço quanto, em princípio, se eu cobro R$1, vou ter lei da resolução. Mas eu posso cobrar 1.500, 2.000, não? Então, como é que fica isso assim na sua ótica? Sempre com esse enfoque aí das leis, né? Que é onde você trabalha, né, como advogado. Como é que fica isso na sua percepção? E também como amigo, também você entende de gestão de mercado, né? Nós já falamos muito disso, você fez curso comigo. Porque a partir do momento que fala, pode cobrar, mas não tem um parâmetro, então pode tudo. Na verdade, isso vem de uma prática também do Conselho Federal de Medicina, de combater desde sempre a mercantilização da medicina, que é um viés que eu concordo totalmente, né? Ele vicia de várias formas essa relação médico-paciente. Então, nessa linha de combater a mercantilização, vem essa proibição de publicidade de valor de preço de consulta, etc., que é algo que eu acho que não cabe hoje em dia, não tem motivo para existir essa proibição. Tem muita coisa que o Conselho proibia. Uma selfie com o paciente, uma foto com o paciente era proibido, era considerado antiético. Eu acho que teve um momento que me parece, não sei se é verdade, aí você fala comigo, Roberto, isso é fantasia sua, você sonhou e trouxe para cá. Que eles estavam querendo, inclusive, determinar até o tipo de letra que você põe no cartão. Ela tinha que ser um tamanho específico, sabe? Uma tipografia específica. Não existiu isso? Uma regulamentação lá atrás? Eu achei aquilo ali, uma coisa totalmente sem sentido. Teve algo nesse sentido, sim. Então, tinha muitas regras. Coisas que não fazem sentido. Sim, no sentido de querer manter uma medicina de 2.000 anos atrás que não se encaixa mais no mundo de hoje. Nós estamos no século XXI, né? De certa forma, até negar o conceito das redes sociais. Sim. E a necessidade dos pacientes, dos médicos, de divulgar o trabalho. Isso não, quer dizer o seguinte, se eu sou contra a rede social ou não, é um direito meu, mas isso não vai fazer ela desaparecer. Ela tá aí, é uma realidade. E existem, aqui nós tocamos, Roberto, algumas contradições dessa nova resolução. Porque ao mesmo tempo que ela autoriza a publicidade do valor das consultas médicas, que é uma coisa que eu acho que não tinha motivo para proibir, ela continua negando a mercantilização, alertando contra a mercantilização. Ela autoriza, por exemplo, nós falamos sobre o antes e depois, mas ela traz uma obrigação de manter o anonimato do paciente. Como que eu publico uma selfie com o paciente que é autorizada? Ela chegou a autorizar, por exemplo, o uso de influencers, que é uma coisa que eu acho que foi um passo muito além e que talvez o Conselho abriu o portão do inferno. Por outro lado, né, eu penso que claro, o pessoal do Conselho Federal de Medicina, em princípio, eles estão lá porque são competentes, são pessoas inteligentes, verdade? Senão eles estariam lá. Sim. Mas o mundo hoje, para você entender a realidade do mundo, tem que ser multifacetado, multidisciplinar. Sim. Né? Eu posso ser o melhor médico do mundo, mas se eu não tiver um bom advogado aqui do lado me orientando, eu crio regras e regulamentações que eles não têm a ver com a realidade do planeta Terra, na verdade, do meio ou da sociedade que vivemos. Então, talvez seja isso, porque tem outra questão aqui que eu achei muito interessante no seu artigo, porque eu estou aqui para conversar com o seu artigo, nem sendo o seu artigo. O seu artigo está lá, não vai lá, está maravilhoso. Eu estou aqui para conversar com você naquelas entrelinhas que ficou ali. Então, tem um ponto lá que você coloca, que é autorizado ainda a participação de médicos em campanhas promocionais de descontos. E aí, como é que eu vou fazer algo que vai contra a mercantilização da medicina, se eu posso criar campanhas promocionais com descontos? Me explica isso aí. Você fala, também não tem explicação, ponto final, está encerrado. É isso, são pontos contraditórios. Por exemplo, essas campanhas aí. O médico pode, então, fazer uma promoção da Black Friday, do Dia das Mães, do Natal, mas isso não seria mercantilizar? Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra. Vamos dizer assim, se chegar na prática, porque o bom senso eu acho que está por trás de tudo, né? Sim. Não, tipo assim, vamos lá, estou supondo, tá bom? Não é porque tem uma lei que me permite andar armado
que eu andando armado, você dando tiro nos outros. Tem um bom senso aqui por trás, né? Que vem bom senso do indivíduo. Agora, o dia, Renato, que aparecer um profissional de saúde no Black Friday, meu amigo, eu acho que eu vou ter que repensar minha vida. A questão, Roberto, é que isso já vinha acontecendo e são esses pontos contraditórios. Então, o Conselho continua negando a mercantilização, concordo com isso, mas ela autoriza alguns atos aí dentro da publicidade. Por exemplo, pela primeira vez, olha que interessante, é uma questão até de terminologia, um detalhe que poucos enxergam. Na resolução, o Conselho Federal se referiu aos pacientes como clientes. Foi a primeira vez que isso saiu do Conselho Federal de Medicina. Eu, na minha área de atuação de gestão do mercado, acho que é um avanço. Sim. Porque paciente, Renato, ninguém é mais paciente com o outro. Eu tenho um gato na minha casa que come haracanã. Quando eu viajo e faço assim uma semana fora, corta a relação de diplomática comigo, o meu gato. Agora pensa, o meu gato não tem paciência comigo, a minha mulher não tem paciência comigo. Eu pergunto, quem tem paciência comigo? Ninguém. Eu quero que mostre um ser humano no planeta que tenha paciência com o outro. Eu não vejo isso. O paciente vem de ter paciência. Agora você sabia? Você sabe tudo. Mas você sabia o que quer dizer, por exemplo, clínica? Clínica quer dizer coletivo de cliente, é só olhar no dicionário. Sim. E não coletivo de paciente. Não? Então, são termos, como você falou, às vezes um termo ele faz a diferença lá no aspecto legal. Eu acho que assim, mostra a intenção do Conselho. Sim. Eu concordo com essa intenção de atualizar e, de fato, tirar essas travas que existiam. Até porque o médico hoje ele concorre com outros profissionais que não têm essas travas. A própria questão do antes e depois, né? Os dentistas já podiam fazer. É onde vem a expressão médico, né? Isso. Agora, você sabe o maior concorrente de todo mundo aí, dos médicos, dentistas? É o iPhone 15. Então, esse, meu amigo, está lá e não segue nem regulamentação. Eu acho que essa resolução nova do Conselho foi um grande avanço. Sim. Grande avanço, né? Quero dar os parabéns aí ao pessoal que tocou isso para frente. Agora, mas aqui vem uma questão que, quando eu estava fazendo seu artigo, eu fiquei pensando assim, né? Me levou a pensar, refletir. Que é o seguinte, né? Por exemplo, captura de imagens durante o procedimento por terceiros. Não é isso? Sim. Isso quer dizer que captura de imagens pode, por terceiros, só em partos. E aí? Peraí, o parto não é um processo onde, de repente, a presença de terceiros pode quebrar aquela segurança que tem ali e gera problema? Essa foi justamente a justificativa de proibir para os outros procedimentos. Sim. Segurança do paciente, manutenção daquele ambiente limpo, né? Sem presença de uma equipe de filmagem, mas no parto autoriza, porque é um momento único na vida da pessoa, o nascimento. Mas aí eu te pergunto, contraditório. vem aqui lá uma provocação e joga um pouquinho de pimenta. A mulher sonha em fazer a prática a vida inteira. Aquele também é o momento único da vida dela. É verdade. E assim, quando você fala que a intervenção de terceiros, ela acaba se tornando parto, você ainda abre um outro precedente perigoso. Quer dizer que o terceiro ele pode estar presente no parto, o terceiro, que é uma equipe de filmagem, não pode estar presente em outros procedimentos. Isso pode talvez induzir o médico a ele mesmo querer manipular aquele equipamento ali e filmar E tirar o procedimento, porque vai ficar muito pior. o que pode aumentar o risco. Sim, porque eu estou aqui imaginando, não sou médico, tá bom? Às vezes o médico está vendo aí, fala, meu Deus, o Roberto não tem nada de medicina. Você pode ter certeza, não entendo mesmo. Tem noções, né? Isso quer dizer que o médico, eu acredito, né, que se ele está ali tudo, respeitando as questões de segurança, e de repente ele pega uma câmera que não está devidamente preparada e nunca vai estar esterilizada. O telefone, né? O iPhone. O iPhone mesmo, né? Ele vai colocar risco ali, porque o iPhone já foi provado aí que o que tem de bactéria, meu amigo, nessa capinha aqui, se a gente ler alguns artigos que estão aí no Google, você nunca vai pegar o iPhone na mão, de tanta bactéria que tem. Então, o que acontece? Expõe ali aquela pessoa a risco no parto. Aí vem uma pergunta, se alguém puder me explicar, depois faz contato comigo e manda, por favor, de repente, um médico e tal. Se puder me explicar, por favor, por que pode no parto e não pode numa cirurgia plástica, eu ficaria feliz, eu sou um cara curioso. Tem uma pergunta ainda mais interessante e simples, né? Por que pode no parto e não pode, por exemplo, na cesariana? Se você limitou ao parto. Então, são contradições, né? Existem muitas contradições. Eu não estou dizendo aqui que estão certas por um lado e erradas por outro. São pontos aí que, na verdade, talvez o Conselho tenha esses 180 dias de vacácio ali até a validade
justamente para sanar essas questões, embora tenha sido algo muito discutido antes da publicação. Até outra questão aqui, que eu estava vendo ali, eu estou olhando aqui, gente, porque minha memória não é tão boa como as pessoas acham. Quem me conhece acha que eu tenho uma memória fenomenal. Você que não me conhece direito. E se eu não anotar, esqueço tudo. E aqui é muito importante, muito rico tudo que nós estamos conversando. Pelo que entendi, se é que eu entendi, por favor, se eu estiver errado, me corrija. O médico agora ele pode ser entendido como um empreendedor, como um empresário. Sim. Okay? Mas eu sempre entendi por isso, ele assim, por exemplo. Quer ver? Quem é empresário? O que é a tua empresa? O que é uma empresa? É um agrupamento de pessoas para resolver um problema da sociedade. Então, um consultório, por menor que seja, mesmo que seja pessoa física, na minha concepção de administrador, é uma empresa. Ele está propondo uma solução para a sociedade. Mas, vamos colocar como empresa mesmo, na hora que entra o CNPJ. Hoje tem a própria pejotização do próprio médico. Então, ele é empresa por quê? Porque ele é taxado como empresa, ele é entendido como empresa, entendeu? Ele é entendido como uma microempresa. Aí agora vem e se coloca aqui que agora o conselho entende que ele pode ser, então, perder aquela visão romântica, né, como você colocou, e ele atuar em ramos correlatos, né, desde que não exista conflitos de interesse ético. Aí vem uma pergunta para você, prática. Eu sou oftalmologista. Né? Se eu estiver falando bobagem, por favor, pode falar, gravado aqui, Roberto, está falando bobagem. Vocês estão conversando, somos de diferença. Aí eu nunca mais falo bobagem. E se eu sou oftalmologista, eu não posso ter uma ótica. Ok? Mas a gente sabe que as pessoas, através de amigos, conhecidos, às vezes, tem lá ótica. Todo mundo? Não. E a gente vê por aí. Nesse caso, essa resolução nova, ela admite que se possa fazer isso, eu sendo um empresário é dono de empresa. Não, empresário vem de dono de empresa, que é um empreendedor. Isso quer dizer que agora, se eu sou oftalmologista, eu poderia ter a ótica? Na verdade, você pode ter a ótica. O que a resolução veda, na verdade, é que você crie conflitos entre ser o dono da ótica e usar isso a seu favor em relação ao paciente. Mas não é difícil. Pensa o seguinte, quer ver? Eu chego perto de você, como amigo que somos, tá? Aí a gente se encontra, jantando, aí eu falo nada. Você conhece alguém que você poderia me indicar que seja um bom advogado especializado em direito na área médica? O que você vai falar? Eu conheço vários, mas posso me colocar à disposição. Sim, claro, é claro. Você está pensando. Sim, mas olha, é diferente. Na verdade, vamos explicar isso até para que os próprios médicos possam entender. É porque às vezes o ponto que está aqui me instigando, gerando essa falta de conhecimento, pode estar acontecendo com outro, de repente. Sim. Não, isso é bem comum, e eu vou inclusive colocar isso no próprio contexto do médico. Desculpa, do advogado. Tá. Eu acho que ficou até mais claro, né? Você perguntar a um advogado e eu me colocar à disposição, isso eu posso fazer. Agora, uma vez seu advogado, ou seja, estabelecemos um vínculo de confiança, e eu usar dessa relação de confiança para te vender uma solução de algo que eu empreendo, aí eu estou usando de má fé, né? Estou sendo antiético e usando dessa relação de confiança para uma outra solução. Seria o caso, por exemplo, do médico que é dono, vamos lá, oftalmologista que é dono da ótica, né? E, na verdade, ele usa dessa relação de confiança com os pacientes para indicar sempre produtos dele. Entendi, olha bem. Entendeu? Eu sou levado a pensar, ainda dentro dessa questão aí, né? É o seguinte, se eu procuro o oftalmologista para ele cuidar da minha vista, porque eu confio nele, e eu estou cuidando, ele está cuidando do meu olho, que é insubstituível, perdi, não recupero, por que eu não posso confiar nele para ele me indicar um óculos? Mas você pode. A questão toda é o uso antiético. Essa que é a redação. Mas como é que vai saber? Porque você vai ter que tomar uma atitude. Porque se a pessoa é confiável, se ela é correta, em princípio ela é ética. Ela sendo ética para me fazer aquela cirurgia no olho, ela é ética também para me indicar um melhor óculos. Mas esse é o ponto, Alberto, que o Conselho, na verdade, ele vedava algumas coisas antes, por isso que eu digo que as resoluções anteriores, elas traziam mais negativas. Né? Você falou muito legal que você falou. Eu estava até esquecendo. Você falou que ele hoje é mais permissivo do que negativo. Isso ela toma como base a ética.
e não a antieticidade. Talvez você pense aí como advogado, amigo, que o grande avanço foi ser mais permissivo do que punitivo, do que restritivo. Sim, sim. Esse ponto É uma mesmo. abertura, não? Sim, esse É ponto quebra de mesmo. paradigma. Esse ponto mesmo. Qual que era o conceito antes? Basicamente era o quê? Se o médico, se o oftalmologista, ele tem uma ótica, ele não pode vender óculos para o paciente. Sim. O conceito antigo era mais ou menos esse. A questão é que a visão antes do Conselho Federal de Medicina era entender que o médico ia ser antiético e vedar condutas, sendo que existe a possibilidade de agir com ética ou sem ética. Hoje, a visão do Conselho é entender que o médico vai ser ético e permitir condutas, cabendo uma punição caso ele fuja da ética. E para isso acontecer, não precisa ser dono do negócio. Então, na verdade, para eu agir com antiética, eu não preciso ser o oftalmologista que é dono da ótica. Eu posso ter um acordo comercial que simplesmente eu tenho alguma vantagem, indico sempre. Indico sempre para aquela ótica, por exemplo, e tenho alguma vantagem. Para mim, a questão da ética e da falta de ética tem a ver com o caráter do indivíduo. E quando tem a ver com o caráter do indivíduo, tem a ver com todas as atitudes e ações dele. Isso quer dizer que eu não deveria procurar aquele indivíduo nem mesmo para cuidar dos meus olhos, muito menos para me indicar um óculos. Mas aí é que entra no problema, que aí já é um problema social, né? Vou citar um caso aqui crítico que todo mundo deve ter acompanhado, que é o caso do Dr. Bumbum, né? Aquele cirurgião plástico do Rio de Janeiro. Isso. Ele mutilava pacientes, ele operava na sala de casa, gravava, fazia dancinha com o paciente anestesiado. Ele tinha, creio que 200, 300 mil seguidores. Ele continuava, mesmo com todas essas condutas, tendo um volume grande de pacientes, pelo número de seguidores. Porque a prática hoje, esse é um grande problema. Mas não é um problema do Conselho Federal de Medicina dos médicos. Isso é um problema social. As pessoas não sabem escolher. Então, na hora de escolher um profissional, ao invés de pedir uma referência, Roberto, me diga um dermatologista. Estou precisando, você está com a pele bonita, me diga o dermatologista. Não. Eu jogo o dermatologista na rede social, olha quem tem muito seguidor, e é aquele. E aí é que entra essa questão do Conselho Federal de Medicina ter sugerido, obrigado talvez ali através da resolução, de colocar médico no perfil. Um dos profissionais mais famosos em arborização aqui em Minas Gerais, ele não é médico, ele é um dentista, mas as pessoas não sabem disso. Porque ou se sabem, ele está no topo da onda. Isso, ignoram. Isso se torna irrelevante. Eu entendo. Porque o grande problema ainda está na informação, no conhecimento, na educação de quem consome. Sim. E isso não é o conselho que vai resolver. Não é o conselho, exatamente. Porque muitas vezes a pessoa é levada a acreditar que aquele que tem mais like, que tem mais seguidores, é o melhor. Exato. E às vezes o melhor é aquele que está quietinho no canto dele, nem em rede social está mexendo. Exato. Eu vejo também, Roberto, aí é um ponto que os médicos precisam entender, não só os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, todos os profissionais da saúde, é que geralmente o paciente ou o cliente mais problemático é o que vem da rede social. Por quê? Não é porque as pessoas que consomem através de redes sociais são complicadas. É por conta justamente de como o marketing é feito. Um ponto interessante sobre o antes e depois, né? Eu tenho muitos médicos, muitos clientes que reclamam, falam, olha, esse paciente está reclamando, eu não tenho obrigação de resultado, eu não prometi. Quando eu volto na publicidade, aí eu tento mostrar para ele. Eu falo, olha só, você coloca um antes e um depois. Só isso. E fala assim, fique bonito com o doutor fulano, e um antes e depois. Aquele paciente que está do outro lado, ele tem esses vícios, a sociedade nossa tem esses vícios que eu citei, de escolher mal. E quando eu vejo o antes e depois, o que eu enxergo, Roberto? E esse é o cuidado que os médicos têm que ter. Embora o conselho agora autorize o antes e depois, eticamente está ok, mas juridicamente, qual é o efeito que causa no paciente? Quando eu coloco o antes e depois... Uma expectativa alta. Quando eu coloco o antes e depois, qual a leitura que o paciente faz? Olha, hoje eu estou acima do peso, hoje eu estou faltando cabelo, eu estou assim... O depois é uma pessoa magra, sarada, bonita e cabeluda. Ali não fala de dor, ali não fala de risco, não fala que eu posso ter uma morte horrível, dolorosa, aquele procedimento, e eu posso. Não fala que eu posso ter um problema de cicatrização, não fala nada, certo? E esse é o ponto. Depois, quando eu tenho dores, eu recebo ações judiciais, reclamando de dor. O paciente fala assim, não senti muita dor. De um lado, o médico fala, olha, esse paciente só pode ser estúpido, porque é claro que você vai fazer uma cirurgia e vai ter dor. Eu recebo pacientes, ações contra médicos, de paciente reclamando, o paciente colocou prótese de mama reclamando de cicatriz. E o médico fala, Renato, esse paciente só pode ser maluco, porque é claro que vai ter cicatriz. Aí eu digo, vamos olhar o marketing, como foi feito. Não fala de cicatriz, não fala de dor, não fala de risco, né? Mas não fala nada.
Então você induzir o paciente através do marketing a erro. E quando o paciente cobra esse resultado imediato, indolor e garantido, muitas vezes ele está É certo. porque ele foi induzido por uma comunicação equivocada. Só que tem um detalhe, né? Tem muita gente boa trabalhando com a mídia digital, que não é marketing digital, chama-se mídia digital, e tem muita gente ruim como tudo. Sim. Então, se você é um grande profissional e colocou na mão de uma pessoa ruim, e você está sobrecarregado de trabalho, não acompanha, na hora que vai aquilo para a justiça, o rapazinho que fez lá vai ser ignorado. É o médico que vai ser acionado. Por isso que eu digo, Roberto, que é um problema social. Quando eu falo das pessoas não saberem escolher através de rede social, o médico faz a mesma coisa. Porque quando ele vai escolher uma agência de publicidade, por exemplo, ele não vai em um médico, ele não analisa como aquele marketing é feito, ele não procura saber se aquela agência de publicidade tem conhecimento sobre as limitações éticas que o médico tem. Então ele escolhe, ele fala, olha, qual agência que bomba de resultado? É aquela ali, a agência que faz o marketing da melhor cervejaria do Brasil. Ele vai para aquela agência, ele recebe um volume alto de pacientes, ele leva anos para descobrir o estrago. Então o médico na hora de contratar o advogado, né? Se você olhar no Instagram, talvez, Roberto, eu seja o que tem menos seguidores, eu seja um dos que tem menos likes e curtidas. Hoje brota especialista, né? Hoje uma das áreas que as pessoas mais vendem especializações é a de direito médico. Então tem pessoas, e hoje para alguém ser especialista, tá também em todas as áreas, é só colocar no perfil do Instagram e falar que é. Então vejo pessoas falando, olha, eu sou especialista em direito médico, que nunca atenderam um médico. Felizmente, no caso do advogado, se você joga a OAB dele lá no tribunal, você vê quantos processos... Já faz uma nenhum, filtragem, né? mas quem faz isso? Ninguém faz. Então não é só o paciente que não sabe escolher, isso é um vício social. Isso. É o profissional também, porque ele vai buscar aquele que bomba para resultado, que bomba de problemas também, né? Exato. Renato, outra questão aqui, porque o assunto é tão interessante que a gente poderia passar uma tarde inteira conversando aqui, mas eu sei que os vídeos que nós estamos fazendo para o YouTube, né? Se for muito longo, ninguém vai nos ver. O COFITO, né? Que é o Conselho Federal de Fisioterapia, ele já tem uma resolução similar a essa, que é a resolução 532 de 2021, tá? E ele teve uma colaboração muito grande do CREFITO 4 aqui de Minas Gerais, que não foi tão falado. Lá você vê a resolução médica, todo mundo está falando dela, a do COFITO, que foi há 2 anos atrás, as pessoas não falam tanto. Eu acredito que, do mesmo jeito que o COFITO saiu na frente em relação a isso, que agora veio o Conselho Federal de Medicina, que a medicina é uma profissão mais antiga, então, vamos dizer assim, as expectativas são muito elevadas em todos os aspectos, não só técnico e tudo, porque o médico, ele, ao longo da história humana, ele deixou de ser médico, ele passou a ser uma autoridade local, pelo menos era assim. Hoje, com esse excesso de faculdade, as coisas vão se complicando um pouco mais, o status também vai se desgastando, o funcionamento também. Mas eu vejo que essa medida do COFITO e agora do Conselho Federal de Medicina está abrindo uma possibilidade de outros conselhos federais de outras profissões também para, de alguma forma, acompanhar isso. Ok? É natural. Eu considero uma coisa perfeitamente natural. Se o mundo é assim, as profissões mais tradicionais e a mais antiga da humanidade, que é a medicina, afinal, criou aí a sua resolução. Meus parabéns para vocês. O Elon Musk, ele tem uma frase muito interessante que fala: se você não está errando naquilo que você faz, você não está inovando o suficiente. Sim. Então, tem falhas? Tem. Mas a inovação, e dentro dessa inovação, meus parabéns aí para o Conselho Federal de Medicina. Agora, o COFITO já fez lá um pouco mais atrás, mas a fisioterapia é uma profissão mais nova, importantíssima, eu acho uma profissão maravilhosa. Nós temos aí as outras profissões da área da saúde, eu acredito que elas vão também nesse caminho, não é verdade? De atualizar em relação ao momento social que nós vivemos. Você, como advogado, se você fosse, por exemplo, convidado para participar de um conselho desse, vamos aqui, por exemplo, odontologia, né? Ou enfermagem, ou farmácia, né? Que está atuando nessa área, que conselho que você daria aqui agora, baseado na sua experiência e já nessas regulamentações que nós estamos aí para trás, por que você fala que eles deveriam observar para ter uma coisa mais redondinha ainda, você entendeu?
com menos erro, já que o errar sempre vai existir quando existe inovação. Sempre, sempre. Não está errando? Não tem inovação. E nós estamos falando de inovação. Eu acredito, Roberto, que o principal ponto, e isso é uma crítica que eu já trago há algum tempo, é que nós vivemos hoje uma batalha dos conselhos. É uma guerra fria entre os conselhos, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tenta limitar a atuação de outras profissões dentro da seara médica. Então, o que ele diz, por exemplo... Porque uma pequena reserva de mercado, vamos dizer. Sim, sim, sim. Em alguns pontos, o Conselho Federal de Medicina pode ter razão, em outros não. Não é esse... Não é essa nós não estamos falando disso. A questão é que o Conselho Federal de Medicina diz, por exemplo, a harmonização orofacial, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, o antes e depois, que o CFO já autorizou, já tem bastante tempo, né? Alguns procedimentos que o dentista faz, o Conselho Federal de Medicina entende como invasivos e entende que só o médico poderia fazer. Muitos aí ligados à harmonização. Esse conceito de invasivo ou não, para o Conselho Federal de Medicina é uma coisa, para o de odontologia é outra, para o de farmácia é outra. A questão é que esse fenômeno que eu citei no início, que é o fenômeno da busca da beleza perfeita, a beleza padrão, isso gira muito dinheiro, é um grande mercado, o nosso mercado da beleza é o segundo maior do mundo, né, atrás só dos Estados Unidos, e na verdade talvez seja o primeiro, Roberto, porque esses nossos números consideram só cirurgiões plásticos. Uhum. Como várias especialidades médicas e várias profissões diferentes atuam na estética, talvez nosso mercado seja o maior. Em número relativo e absoluto. Sim, mas na verdade o ponto é, enquanto o Conselho Federal de Medicina tenta restringir, e aqui não entra no mérito se está certo ou errado, não, a questão é uma reserva de mercado que, por um motivo ou outro, ou por segurança dos pacientes ou por reserva de mercado, o Conselho diz essas outras profissões não podem invadir e atuar com procedimentos invasivos. E até esse conceito de invasivos, existe uma ampla discussão. O Conselho Federal de Medicina entende que invasivo é uma coisa, o de odontologia entende que outra, fisioterapia, farmácia, cada um tem um conceito. Enquanto isso, esses outros conselhos, eles agregam outras tecnologias, outros procedimentos, regulamentando que aqueles profissionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, podem atuar. Então, eles não se entendem, os conselhos não se entendem, eu vejo cada um defendendo a sua reserva de mercado e no final ficam os pacientes sem entender de fato quem faz o quê. Então, se eu pudesse opinar algo, e aqui eu posso estar assim, passeando no fantástico mundo de Sofia, algo que é uma utopia que nunca vai acontecer, mas seria ter uma convergência de falar, olha, o médico ele vem até aqui, o farmacêutico ele pode vir até aqui, mas eu vejo os conselhos agindo politicamente, permitindo muitas vezes atividades que aquele profissional talvez não deveria praticar para permitir que ele entre em um mercado ou outro. E isso é uma coisa natural, é cada conselho olhando para o próprio umbigo e, na verdade, os pacientes ficando um pouco desassistidos. O próprio Conselho de Medicina, Roberto, tem uma grande contradição na visão deles. Enquanto o Conselho de Medicina diz, olha, o dentista não pode fazer harmonização, não pode usar botox, não pode fazer isso ou aquilo, não pode fazer uma blefaroplastia, uma otoplastia, porque não tem conhecimento anatômico para tratar dessas terapias, para fazer essas cirurgias. Esse mesmo Conselho Federal de Medicina, ele permite que qualquer médico atue em qualquer área, mesmo não sendo especialista. Então, na verdade, o cirurgião plástico ele tem que fazer uma residência em cirurgia geral, depois de cirurgia plástica, é quase uma década estudando para ser cirurgião plástico. E o próprio Conselho Federal de Medicina, ele permite que um recém-formado, sem especialidade, sem especialização, faça cirurgia plástica. Ele não considera antiético. Então, são contradições, né, que têm que ser discutidas, acredito que entre os conselhos e por toda a sociedade. Existe uma questão interessante aí, porque nós estamos no campo das ciências biológicas. Sim. Né? Se fosse ciência exata, era muito difícil, né? Você pega uma régua lá, delimita, né, o espaço de cada um. Quando nós vamos para o mundo das ciências biológicas, do que nós estamos aqui falando, ela não é uma ciência exata. Né? Ela é uma ciência que nós conversamos de meio, né? Então, o que acontece? Existem as questões políticas, é natural que isso aconteça. Não estou aqui criticando, né? Mais uma vez. Existem as questões de reserva de mercado, também é natural, mas precisa também ter uma metavisão para que integre tudo isso, porque senão, o que acontece? Seria como aquela bola, que tem vários pombos, que se eles não forem alinhados e sinérgicos, aquilo nunca vai ser uma bola, jamais vai ser usado no campo de futebol. Então, eu vejo que a forma como está sendo feita
é uma orientação perde-perde. Então, sendo que nós temos que buscar a ganha-ganha, que está no altruísmo. E tem ainda um grande ponto, Roberto, tem um ponto muito interessante. Hoje em dia, no Brasil, com a realidade que nós temos hoje, nós temos que ter uma grande preocupação, todos nós, né? O Conselho Federal de Medicina tem uma oportunidade de alinhar isso com de odontologia, com de farmácia, etc. São confrontos de ideias e que sempre alguém tem que ceder para chegar a um acordo. E o grande problema que tem, que ninguém enxerga também, ninguém pondera que isso pode acontecer, é que se eles não entram em acordo e decidem, amanhã nós podemos ter aí um STF decidindo. Então nós temos recorrentemente decisões. Um STF ali na área. Isso, e nós nunca sabemos o que vem, né? Renato, é o seguinte, né? Nas relações humanas, de forma geral, você tem eu ganho, você perde. Egoísmo. Eu ganho, você perde. Egoísmo é muito bom. O grande problema é que você sai do jogo, e você saindo do jogo, eu também perco. Existe o inverso, né? Que é a ingenuidade. Na minha relação, eu perco, você ganha, quem sai do jogo sou eu, para mim, perde. Então eu posso falar o seguinte, que a relação ganha-perde, a relação perde-ganha, que é o egoísmo e a ingenuidade, deteriora para o perde-perde. É para onde está indo. Tem que se buscar o ganha-ganha. No ganha-ganha, alguém vai ter que ceder em função de um outro benefício. Ou seja, tem que ajustar as relações. Só que isso está no plano ideal, na prática é de extrema complexidade. Mas aqui é apenas a título de brincadeira, né? Para não ficar muito pesado, porque o tema às vezes é muito denso, né? Mesmo a União Soviética, quando existia, que estava numa guerra fria danada com os Estados Unidos, ali havia caminhando com perde-perde muito grande, um costumava roubar avião do outro para fazer benchmark. Tipo assim, os americanos admitiam que a Rússia tinha caças interessantes, de repente pegar um para poder ver o que eles estão fazendo em tecnologia para aprender é bom. Isso chama-se benchmark. Mesmo que eu não entenda com você, deixa eu ver o que você está fazendo que é bom para eu assimilar nas minhas práticas. Não é? Exato. Então o que eu vejo aqui é que nós estamos num mundo onde as soluções são interdisciplinares, é um mundo de alta complexidade, diferente do mundo das nossos avós, mas que nós ainda estamos usando regras do passado, mesmo legislando e regulamentando coisas do futuro. É isso. Então nós temos que parar e fazer uma reflexão sobre o paradigma, ou seja, uma nova forma de ver o mundo, não só na medicina, não só na odontologia, mas no mundo de uma forma geral. Renato, o assunto aqui foi fantástico, adorei falar com você, e eu sempre aprendo, e tenho essa felicidade de sempre aprender com você, porque afinal somos amigos. Mas eu acredito que tem gente ali que está nos vendo que deve estar, assim, achando assunto de extremo interesse, né? E na área do direito, nós sabemos que o que vale é o direito preventivo. Nós temos que olhar antes, por exemplo, uma campanha de marketing digital, por exemplo, ou de mídia digital, que seja tradicional também, ela não foi validada, ela tem que ter antes o ponto de vista do bom advogado que entenda disso para evitar problema na ponta. Do mesmo jeito que na medicina, a prevenção, não é o que deve se buscar na saúde, no direito também, em tudo na vida. Aí eu pergunto, eu tenho privilégio, eu tenho seu telefone, eu tenho seu contato, eu vim aqui, a gente conversa, a gente sai e tal, então eu tenho esse privilégio. Mas os outros que não te conhecem, como é que você faz para te achar, meu amigo? Para que de repente você possa dar um parecer em relação a uma questão dessa para evitar problemas no futuro, não é verdade? Como é que faz? Te acha onde? Bom, praticamente em todos os lugares, né? Hoje todos os profissionais, a coisa mais difícil não achar um profissional. Coloca lá, Dr. Renato Assis e vai achar. Isso, no jogo. Tem o site, tem as redes sociais, eu estou sempre discutindo ali esses assuntos, tem a coluna do Jornal Estado de Minas também, sempre tem meu e-mail no final. Então a questão não é achar, é saber quem achar, né? Eu sei que os médicos, dentistas, fisioterapeutas, todos os profissionais da saúde, mais do que ninguém, eles têm que ter a visão, o conceito de atuar preventivamente. Sim, né? Às vezes o mesmo profissional que fala, Roberto, cuide da sua saúde na juventude, para você não cuidar da doença na velhice. Né? Mesma coisa. Isso, conceito jurídico é o mesmo, o contábil é o mesmo, em todas as áreas, em todas as ciências. Então, a sugestão que eu deixo para todo mundo, não precisa ser comigo, mas procurem um profissional que de fato entende do assunto, não procurem pelo Instagram, né? Eu acho que essa aí é a grande dica de ouro. De like, né? Peçam referência. Like chama métrica da vaidade. Aquilo não quer dizer nada. É isso. O número de like não tem nada a ver com isso. Busquem aí um profissional para atuar preventivamente, sobretudo com marketing médico, com publicidade médica, porque
Eu disse isso no início, é uma frase que eu gosto muito. O que é dito nas redes sociais ecoa nos tribunais. O advogado, Roberto, ele tem obrigação de resultado? Não. O padeiro tem? Não. Todos têm quando prometem. E o que tem acontecido hoje é que os médicos, mesmo antes dessa nova resolução, agora ainda fora da vigência, que é depois de 180 dias da publicação, mas nesse tempo intermediário, essa prática continua, eu acredito que ela vai aumentar muito. Eu brinco, né, que talvez não é uma crítica à resolução, eu acho que ela foi muito positiva, está longe de ser perfeita, mas foi um espetáculo. Foi uma melhora, um avanço. Sim, mas ela, talvez, né, o Conselho Federal tenha aberto o portão do inferno com aquela resolução ali, porque vai ter um avanço muito grande. E a publicidade já era um problema. E o maior problema, Roberto, é o que você não enxerga. Discute-se muito aí sobre o que causa, por exemplo, o Alzheimer, né? Tem muitas discussões. E isso é um grande problema, até hoje nós não sabemos, né? Como que trata, como que cura? Eu acho que a principal pergunta não é essa, como que trata e cura o Alzheimer, o câncer, é como que evita, né? Como que evita. Eu acho que esse é o ponto principal. E a publicidade, ela é a via da maior parte das ações e, o mais grave, a maior parte das condenações que nós temos. O mesmo médico que não comete erro nenhum em um procedimento cirúrgico e que não é condenado, outros são condenados e condenações, né, que infelizmente eu tenho que concordar, não por conta do ato médico em si, mas por conta do que foi feito antes e depois de tudo que permeia. O médico empresário, né, e eu acho que hoje o Conselho Federal de Medicina rompeu esse paradigma, isso foi ótimo, de entender que o médico é um empresário, ele tem que olhar para tudo isso, ele tem que olhar para a equipe dele, né, ele tem que olhar para a estrutura física que ele tem, para a regulamentação de tudo que ele faz, junto ao Conselho, junto aos órgãos do Estado, para a propaganda, para a publicidade que ele faz. O Conselho agora abraçou esse conceito de publicidade para atração de novos pacientes ou clientes. Isso tem que ser bem feito, porque se você pega um paciente, um ponto interessante até para ilustrar isso, né? As ações, o médico entende que as ações acontecem por conta de erro. Não, ela acontece por conta de frustração. E a frustração está diretamente ligada à expectativa. E o que gera expectativa, nesses casos, é a publicidade. O oncologista é uma das especialidades médicas que menos tem processo. Porque eles erram um pouco? Não, por conta da expectativa do paciente. Como a expectativa do paciente com câncer é baixa. A especialidade mais demandada judicialmente é a obstetrícia, porque a expectativa é alta. E o nível de frustração quando algo der errado é alto. Não é porque os obstetras erram muito. Então, o que um médico tem que entender é isso. E assim, a sugestão é que tudo isso passe por um olhar jurídico, porque no final é lá que desagam os problemas e o índice de condenação sem erro no ato médico é imenso, por conta de erros fora do ato médico. E os profissionais têm que entender isso e estar atentos a isso. E você falou, isso tem importância, inclusive está dentro da sabedoria do sábio tempo de Luxor, tá? Que a verdade está no equilíbrio. Então, o que acontece? Se o médico ou o profissional de saúde aumenta muito a expectativa através da campanha para trazer muita gente, ele vai ter muito problema. Exato. Por outro lado, se não gera expectativa, ele não traz ninguém. E tem que achar o ponto de equilíbrio que é dosado pelo bom senso. É isso. É isso? Então, eu explico isso aí no meu curso, que é o MBA Compacto. Bom, Roberto, eu queria também que você falasse para o público de casa, né? Nós falamos muito aqui sobre gestão, sobre todos esses impactos, tanto os positivos, né, que são óbvios, quanto os negativos também que o profissional tem que ter em mente, o médico empresário, né? Nós falamos muito do médico empresário. E eu queria que você falasse para o público de casa também onde que eles te encontram e falasse um pouquinho também desse MBA Compacto. É um produto, né, um curso de sucesso, ele tem décadas, foi repaginado nos últimos anos, né, já considerando essa nova realidade. Queria que você falasse um pouquinho do curso e também onde o pessoal te encontra. Ok. Você colocando no Google grupocaporano.com, você me encontra. Se você puser Roberto Caporano também. O Renato, a gente se conheceu já há muitos anos, foi exatamente num curso que ele veio fazer comigo. E a gente viu que o nosso trabalho tem muita sinergia. Tá? Tem uma sinergia perfeita. O que é o MBA Compact? É um curso de 4 dias de imersão. Nós temos ele hoje na versão nova, com 14 horas, ao vivo online, e tem também gravado, nos adequando ao mundo de hoje. E lá a gente vai ensinar, na prática, no dia a dia, a administração científica para consultórios e clínicas, que vai tomar o nome de gestão e mercado. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo
é mais ou menos o que você faz, né? Que você faz brilhantemente. O que eu vejo que você faz brilhantemente? Você ensina direito, tá? Vamos dizer, você ensina conhecimentos que o advogado tem ao longo da experiência de vida dele para quem não é advogado. Então, vamos dizer, é o direito para quem não é advogado, para que ele possa, nesse mundo multidisciplinar, tudo interfaceado, evitar problemas, porque causar problemas já causou aí outra linha do direito. E no nosso caso é a mesma coisa, a gente vai ensinar a administração, que lê-se por aí como sendo gestão e mercado, para não administradores que são na área de saúde. É o que a gente vem fazendo. Conclusão, nós trabalhamos com o mesmo público, que são profissionais de saúde, entendemos a realidade deles, que não é fácil, é dura, entendemos que eles, sendo pequenas empresas, eles são taxados e entendidos por todas as instituições como sendo, e que bom que o conceito também passou a entender assim, e a gente está aqui para ajudar, para fazer com que eles tenham melhor resultado, para que eles tenham mais tempo, para que eles tenham mais qualidade de vida e mais reputação no mercado ainda, né? Cumprindo o papel que a sociedade deu para que eles resolvam os problemas e fazendo isso uma profissão tão bonita quanto a medicina e, claro, as outras profissões ligadas também à saúde. São todas maravilhosas, porque saúde, né, quer dizer salvar as pessoas, né? Às vezes salvar delas mesmas, porque na própria cirurgia plástica, às vezes a expectativa está muito alta e cabe ao médico, às vezes, com bom senso e experiência dele, abaixar um pouquinho a expectativa para evitar problemas. Então, observe que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de administração, nós estamos falando aqui de psicologia comportamental, de mercado e de direito. E tudo está interfaceado. Aí, obrigado, viu? Obrigado. Nós tivemos aqui no Bate-Papo Boteco, sem bebida alcoólica, apenas com água. Até mais. A gente se vê na próxima.